com essa camisa só para isso. Só para esse momento. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes. Esperar aqui a câmera. Aqui. Muito obrigado. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime, parafraseando seu atual vice-presidente, Geraldo Alckmin. Se você tem algum idoso na sua família, ou se você conhece alguém, vá urgentemente no banco verificar o extrato, pois ele pode estar sendo roubado. É isso que aconteceu neste país. Como se não bastasse o mensalão, o petrolão, nós estamos diante do maior esquema de corrupção da história do Brasil. 90 milhões, bilhões, 90 bilhões de reais do seu dinheiro, dona Maria, do seu dinheiro, seu João, o dinheiro que o senhor usava para comprar o seu pão, eles arrancaram do seu bolso o dinheiro do seu pão. O senhor perdeu a sua capacidade de compra por causa deste roubo. Todos sabiam, no ano de 2023, foi denunciado para o Tribunal de Contas da União e um ministro indicado por um presidente vetou e deixou isso na gaveta. Ou seja, meus amigos, eles voltaram à cena do crime. E desta vez, como se não bastasse o que já fizeram outra vez, tomaram o dinheiro suado do nosso trabalhador. Aquela pessoa que contribuiu a vida inteira para aproveitar ao final da sua vida aquele mísero salário mínimo, foi roubado por quem dizia que iria defender os pobres. Na época do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tudo o que acontecia neste país era culpa do presidente. Hoje, meus amigos, nada é culpa do presidente. Tudo é culpa dos outros. E este senhor alega que não sabia de nada. Isso é muito estranho. Como alguém que governa um país não sabe do que acontece no seu país? E ainda mais, com pessoas que ele indicou. Se você, meu amigo, se você erra o CEP da sua residência, é fraude. Mas se alguém desvia 90 bilhões de reais, um ministro é demitido. Senhoras e senhores, lembrem-se bem de quem esteve ao lado do povo e de quem esteve ao lado dos seus apadrinhados, banqueiros. Nós temos hoje um senhor que é representante de um sindicato, talvez seja o maior beneficiário destes desvios, que é o irmão do atual presidente da República. Houveram diversas reuniões, mais de 15 reuniões com os ministros e uma das empresas que foi a mais beneficiada. No governo Bolsonaro foi colocada uma lei, uma medida provisória 871, para impedir que descontos assim acontecessem com o trabalhador brasileiro. No entanto, no ano de 2022, com a ajuda da esquerda e a extrema esquerda, esta medida provisória caiu e as fraudes ficaram
piores do que já estavam outro dia. Nós tivemos os maiores saltos dos roubos aos brasileiros no ano de 2023 e 2024. Senhoras e senhores, para concluir, senhor presidente, quem irá pagar a conta? Quem roubou? Não. Quem irá pagar a conta mais uma vez é você, sou eu, somos nós. Infelizmente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ramon. Com a palavra, vereador Rafael